Eu acho. Você quer começar se apresentando, Aline? Acho que é bom todas nós se apresentarem, né? Porque tá. Hoje estamos em poucas, é bom. Então tá bom, gente. Bom dia, né? Ainda. Eu sou a Aline Veltroni, eu sou a professora articuladora do serviço do Gaia, que o Gaia é a gestão e apoio à inclusão dos alunos com altas habilidades de superdotação. Na rede eu sou, né, o meu cargo é professora de educação especial, acho que já há 13 anos que eu estou aqui, e no Gaia é meu 4º ano, tá? Eu vim desde o início para assumir essa função da articulação, né? E é um trabalho que eu gosto muito, são muitos desafios, e como a Marina pontuou, é um tema novo, até para educação especial, tá? Acho que é legal vocês saberem isso. Então, a política pública, ela vem se construindo, se consolidando cada vez mais. Vou falar depois, né, na hora da apresentação, eu explico mais sobre ela, mas para vocês entenderem que até para o campo da educação especial é algo novo, né, em termos de formação, de política pública, e Campinas vem se estruturando de uma maneira bem interessante do meu ponto de vista, tá bom? Mas aí depois eu falo mais sobre, né, o serviço, que a ideia é essa hoje. É isso. Quem quer se apresentar primeiro? Não tem uma ordem, né? Olá. Oi, Aline. A Aline já me conhece, a gente é parceira, né, no curso. Eu sou a Ana Paula e seja bem-vinda. Obrigada. Eu estava falando com a Marina que a sua prática e a sua experiência, especialmente com a educação infantil, e está recebendo crianças e com dupla excepcionalidade é fenomenal. Estou muito ansiosa aí para te ouvir. Um abraço. Bom dia, seja bem-vinda. Eu sou a Ligiane, eu sou professora no período da manhã lá no Jardim Encantado, que é a parceira do Amapate. Obrigada pela sua presença, viu? Obrigada a vocês. Adriana, tá sem som. Tá sem som, Adriana. Esqueci. Bom dia. Tudo bem? Agora eu tô no bloco Amapate Encantado. E seja bem-vinda. Acho que essa conversa vai ser muito bacana. Obrigada. Obrigada a você. Eu sou Bernardo, sou professor na Amapate também, e seja bem-vindo, espero que seja uma boa conversa. Obrigada, Bernardo. Eu não calculei se foi todo mundo, foi? Eu sou Sueli, entrei agora na reunião, sou professora do SEI Jardim Encantado. Estou curiosa pela palestra. Bem-vinda. Obrigada. Eu sou a Marina, orientadora pedagógica desse bloco, né? O bloco, como eu disse, são essas 2 escolas, a Amapate Encantado. Aqui é uma escolinha de 6 turmas, bem pequenininha, a Amapate. E o Encantado um pouco maior, né? São 8 turmas, tudo a G3. E eu também estou bem curiosa e agradecida de você estar colaborando, nos ensinando um pouquinho, passando o que você, a sua experiência. Joia, Marina. Obrigada. Acho que foi todo mundo? Eu não contei, gente, foi, né? Então, pessoal, agradeço, né? Acho que a gente está no número pequeno, a gente pode até, né? Vamos entender esse momento como uma conversa mesmo. E eu organizei mais ou menos a fala, gente, até trouxe uma reportagem inicial que a gente gosta sempre de mostrar, não sei se todo mundo conhece, tem uns 10 minutos, porque daí situa bem o Gaia, tem a fala da CP do Núcleo de Educação Especial, que eu acho que é importante vocês, né, até conhecerem, identificarem quem é. E aí, em seguida, eu tenho uma apresentação mesmo dos slides,
que é para trazer o conceito das altas habilidades, conversar um pouco sobre as características, né? Hoje, né, a gente já está no 4º ano do Gaia, com atendimento de alunos, é o 3º ano, e como a Ana Paula mencionou, desde a educação infantil, tá, gente, que vem grupinho de alunos aqui, e é claro que a gente também ainda está num processo de aprendizagem, sabe, pessoal? Porque é legal vocês entenderem. Eu mesmo só fui entender o que é construir uma política pública quando eu vim para cá, né? Então, assim, a política pública a gente vai construindo conforme a nossa... Lógico, a gente tem um viés teórico, mas as experiências moldam muito das nossas decisões, dos caminhos que a gente toma. Então, o Gaia, gente, eu queria deixar muito claro, o primeiro princípio é uma política pública. Por que eu estou falando isso? Porque se eu falo política pública, eu não vou reduzir ele, né? Apesar de ser muito importante, que é o trabalho do atendimento aos alunos aqui no espaço, do acompanhamento dos processos de identificação, ele é uma política pública que tem esse objetivo de trazer para a rede municipal de Campinas o olhar para as crianças, né, jovens, os adolescentes, com indicativo de altas habilidades de superdotação. E oferecer para a rede, né, a troca, a partilha, o diálogo sobre as propostas pedagógicas, porque nós somos da educação, gente, a gente não pode esquecer do nosso lugar de fala, eu sempre falo. Então, a gente estuda altas habilidades pensando na educação. Qual o papel da educação para esses alunos e alunas, tá bom? Mas, como eu falei, eu vou iniciar com a reportagem, que acho que é legal, que já dá um panoramazão assim, e aí a gente vai para a parte das características, tá bom? A reportagem não é muito longa, gente, é 10 minutinhos no máximo. Deixa eu pôr aqui, tá? Já vou colocar. Aqui, ó. Peraí, vou rodar. É o Gaia, primeiro espaço do estado de São Paulo que atende sem cobrar nada crianças da rede municipal que se destacam nas atividades do dia a dia. O objetivo é desenvolver essa capacidade que já nasce com a pessoa. Escrever e criar histórias, roteiros, cenografia e conteúdos que exploram a arte e a comunicação são as habilidades específicas de Matheus. Seu interesse constante e a busca frequente por desafios levaram a escola a encaminhá-lo para um serviço complementar no currículo escolar. Desde maio deste ano, ele também recebe o acompanhamento do Gaia. O Gaia, ele é um sonho que se transformou em realidade, mas uma realidade de política pública na área da educação. Porque nós temos essa parcela de alunos público-alvo da educação especial, que são alunos com altas habilidades de superdotação, que historicamente estiveram aí invisíveis, né, nas escolas. Então, desde 2018, o Núcleo de Educação Especial, junto às professoras de educação especial, né, nós fizemos um trabalho coletivo, colaborativo, junto a outros profissionais, estudamos muito e pensamos, então, formas, né, de contemplar essas necessidades dos alunos, que até então a gente não tinha algo estruturado aqui no município. A gente... Então, pensou a proposta de termos o nosso Centro de Altas Habilidades de Superdotação, que é o Gaia, Gestão e Apoio aos Alunos com Altas Habilidades de Superdotação. E aqui no Gaia, a gente contempla, então, vários objetivos desse trabalho. Tanto o atendimento aos alunos, né, o atendimento educacional especializado aos alunos, mas também a questão da formação, o apoio às escolas, orientação dos processos de identificação, e outras parcerias com instituições, profissionais que possam contribuir para esse trabalho junto aos alunos. A gente trouxe essa proposta nova para a rede, que são os projetos de suplementação curricular. O que isso significa, né? São currículos construindo junto com as crianças, né? Não só crianças, né? Com os nossos jovens, que a gente atende aqui de 4 a praticamente 15 anos, e é o espaço que eles têm para desenvolver os projetos das suas áreas de interesse. Das suas áreas em que eles apresentam potencial, interesse, motivação e criatividade. Todos os alunos que frequentam o Gaia, é muito importante eu frisar, são indicados pelas escolas. Mesmo não sendo obrigatório a vir, a gente ama vir aqui porque a gente desenvolve mais e mais, faz projetos que a gente sempre quis fazer e aprende muito do que sempre a gente queria. E eu tô conseguindo fazer vários projetos que eu consegui, tipo, eu já quis fazer um videoclipe, tô fazendo um segundo cenário com
teatro com o cenário, roteiro e tudo. Tá sendo muito legal. Eu tô amando vir aqui, cada dia é uma coisa nova que a gente aprende. E aí você tem projetos de todas as áreas, né? Porque aqui a ideia é que a gente explore as múltiplas inteligências. Então, projetos na área acadêmica, projetos na área científica, projetos na área artística, projetos na área de comunicação. Eu cheguei aqui através da indicação da minha escola, né, por conta que viram que eu tinha um talento para matemática. O que eu mais gosto de fazer aqui são as atividades envolvendo matemática e física, né, que toda essa parte aqui é tudo envolvendo a física por trás do som, né, a ondulatória. E isso é algo que me deixa extremamente feliz enquanto eu aprendo, né? E não só essa área do som, mas eu acho que principalmente a área da física que trabalha com o espaço, essas coisas assim. As diretrizes nacionais para a educação especial indicam que uma criança altamente habilidosa ou superdotada é aquela que demonstra facilidade de aprendizagem, assimilando rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. São alunos que apresentam potencial elevado em qualquer área de conhecimento, então não necessariamente a acadêmica, posso ter o acadêmico, mas posso ter um potencial elevado na área artística, por exemplo, né? Junto com esse potencial elevado, ele tem que apresentar a criatividade. O que é criatividade? É aquela pessoa que quer produzir, que sai do senso comum, que faz perguntas, que problematiza, né? Isso é o viés da criatividade. E o principal para nós é a motivação. Hoje, a motivação não falta para Isadora. Antes de participar do projeto, ela se recorda de momentos em que se sentia desanimada. Eu era muito boa em matemática. Só que assim, eu comecei a ficar achando meio chato, porque eu já sabia da maioria das coisas. E por isso eu já era meio adiantada. Daí, quando eu cheguei aqui, eu consegui estudar sobre mais coisas. Quando eu cheguei aqui, eu tava meio confusa, porque eu pensei, o que eu vou fazer, né? Daí eu olhei tudo que tinha aqui e pensei em alguma coisa que seria confortável para mim. E daí eu lembrei de uma aula que um professor substituto da minha professora, que ela tinha faltado, deu pra gente, que era aula de astronomia. E eu achei meio interessante, então eu quis pesquisar sobre mais e acabei tendo essa paixão por astronomia. A gente se baseia a partir da teoria, né, do Renzulli, né, dos T3 anéis. A gente avalia a habilidade acima da média que o aluno apresenta junto com a motivação e a criatividade. E a partir disso a gente planeja, né, os trabalhos a partir das áreas, né, de saber que os alunos apresentam interesse. Atualmente, 25 alunos são atendidos pelo grupo, sempre no contraturno escolar. A proposta é trabalhar com objetivos diferentes no atendimento, adaptados de acordo com as faixas etárias. Os alunos da educação infantil, a gente chama do grupo dos exploradores. É uma fase que eles estão conhecendo o mundo, né, conhecendo as múltiplas inteligências, querendo saber, né, querendo aprender mais, querendo absorver. Como os mais velhos, a partir do Fundamental 1, a gente já está no objetivo de produtos, né? O que é produto? Olha, veja uma área de interesse que você tem, vamos criar um projeto, um produto que a gente vem desenvolvendo é uma peça teatral, que vem sendo escrita, né? Tivemos produtos de palestras a serem feitos sobre a guerra na Ucrânia, recentemente está em desenvolvimento, né? Alguns meninos estão mexendo com a parte de elétrica, estão construindo ventilador, né? Esses instrumentos, a gente fez eles através de cálculos, esse daqui, a gente fez com cálculos, né, usando a escala pitagórica, que é uma escala de música que Pitágoras inventou. Essa escala ela não é usada mais, mas a gente ainda assim usou ela por conta que ela meio que deu origem às outras escalas musicais. Umas coisas que eu gostei muito, que eu melhorei, foi na parte de roteiro, tinha muita coisa que eu tinha que aprender. Na parte de cenário, que tinha muita coisa que eu não sabia direito, na parte de fazer projetos igual esse daqui. E muitas coisas que eu precisava aprender, eu tô aprendendo aqui, que eu tô gostando muito, que tá me ajudando a desenvolver essas habilidades minhas. O Matheus é um aluno especial, ele foi nosso primeiro aluno aqui do GAI, ele que inaugurou aqui o espaço. E ele é voltado, o campo dele é da artes, da comunicação, como vocês já perceberam.
tenta atender, assim, da melhor maneira possível a demanda realmente que o aluno traz, o interesse dele. Eu acho que é o principal, porque é um combustível, né? O aluno acaba sendo motivado, porque ele tem afinidade com um determinado assunto, e a gente apenas contribui para que essa habilidade do aluno se desenvolva ainda mais. O empenho do grupo na formação dos educadores e o envolvimento das escolas em identificar e acolher esses alunos são pontos destacados pela coordenadora do projeto. E aí essa formação ela tem que chegar para além dos professores de educação especial, tem que chegar lá no professor de educação infantil, no professor do ensino fundamental, que são aqueles professores que estão diariamente com os alunos e que podem, então, estar fazendo essa identificação. Eles precisam ter um conhecimento básico mínimo para que eles possam começar a perceber dentro da sua turma aqueles alunos que se destacam. Tem uma frase que eu gosto muito do Joseph Renzulli, que ele fala assim, que uma maré crescente eleva todos os navios. O que isso significa? Que se eu olho para aquele meu aluno que tem um indicativo de altas habilidades de superdotação, na verdade eu estou olhando o quê? Para o seu potencial. E vou trazer uma estrutura pedagógica que atenda ao seu potencial. E ao fazer isso, eu elevo a maré para outros alunos também. Né? Eu amplio meu olhar e possibilito que muito mais crianças tenham seus potenciais identificados e desenvolvidos. E eu quero que continue também dando oportunidade para mais crianças, porque não somos só nós que estamos aqui aprendendo e desenvolvendo nossas habilidades. Fim de ano chegou e nada melhor que promover um encontro Tá fechado o microfone ali. Legal. Eu disse que agora eu vou iniciar, né, a nossa conversa aqui, mas eu acho que é legal, não sei se vocês conheciam, a reportagem é um pouco antiga, até precisa fazer uma nova. E já mudou, tanto que ele pôs um dado de 32 alunos atendidos, a gente já está com muito mais, né? Mas acho que é legal para vocês terem uma ideia, acho que é bom ouvir a Elise falando também, que ela é a CP do Núcleo, né, que idealizou também o projeto. Então, é mais nesse sentido que a gente gosta sempre de trazer a reportagem. E aí, gente, eu vou tentar conversar com vocês um pouco, trazendo o olhar para a educação infantil, tá? Porque, afinal, né, eu acho que é o foco aqui, tá bom? Vamos lá, então, né? Já me apresentei para vocês e só para a gente, né, resumir o que foi até da reportagem, aqui é uma foto do espaço. Então, o nosso objetivo é, né, consolidar essa política pública que foi iniciada em 2021, mas já é pensada desde 2018, como a própria Elise colocou. A formação dos profissionais, para nós, é um aspecto muito importante, o acompanhamento dos processos de identificação desses alunos e atendimento dos alunos, crianças, né, jovens, né, para as propostas de enriquecimento e suplementação curricular. Mas tá bom, né? Eu estou falando de tudo isso, mas quem que são os alunos? Eu falo muito aluno, gente, é vista de professora do fundamental, mas quem que são, né? Seriam as crianças, os adolescentes, né? Quais características que são presentes para que a gente possa iniciar um processo de identificação? Por que eu falo tanto possa? Porque nós podemos. É o único público-alvo da educação especial, pessoal, que a educação pode fazer a identificação. Por exemplo, se na escola tem um aluno que um professor suspeita do TEA, a gente não pode fazer um relatório e falar ele tem TEA. A gente pode sim fazer um relatório descritivo que vai ajudar muito a família e o médico a fechar um diagnóstico. No caso das altas habilidades, não existe diagnóstico, não existe um CID, existe um processo de identificação em que a educação tem a autonomia para também realizar. Eu não preciso exclusivamente de um profissional da área da saúde para fazer isso, né? E eu acho isso revolucionário, gente. E as indicações que chegam para nós nos mostram quantas escolas estão preparadas, sim, para olhar para esse alunado, tá bom? E aí eu quis aqui trazer uma figura inicial. Essa é uma charge que, né, já disseram que é autoria de tanta gente, mas ela circula muito na internet. E eu acho legal para a gente começar a discutir um pouco a questão das características, tá? Dessas crianças, desses jovens. E aqui, acho que vocês estão vendo, tem vamos dizer, um diretor, um professor sentado numa mesa, e ele fala assim, que para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame.
escalar aquela árvore, né? E aí você tem um passarinho, um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca e um lobo, né? E aí a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir escalar aquela árvore, certo, pessoal? Daqui o macaco vai, o lobo talvez, não sei, mas não vai conseguir escalar até em cima, né? E aí existe uma frase na internet que fala que também se atribuíram já ao Albert Einstein, ninguém sabe se é dele mesmo, que todo mundo é um gênio. Entretanto, se você jogar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a vida acreditando que é estúpido. Por que a gente coloca isso? Primeira coisa, pessoal, que eu queria trazer para vocês, a desmistificação de que todo auto-habilidoso é igual. Né? Que para ter sucesso, todo mundo tem que ter a mesma característica. Que para ser considerado um gênio, ter altas habilidades, tem que ser uma pessoa absolutamente boa em todas as áreas de conhecimento, né? E nisso a mídia não nos ajuda muito. Quando vocês assistem aquelas reportagens do Fantástico, que são super legais, são histórias muito interessantes, né? Esses dias eu vi de um menininho, não sei se vocês viram também, que está com 4 anos, já conseguiu na justiça o direito de frequentar o ensino fundamental, acho que já foi até para o 2º ano. Ou aquela reportagem da criança que já está frequentando o ITA, né? Aquela escola técnica, a faculdade ITA, ou já foi para Harvard, né? E aí ele é bom também na música, ele é bom no esporte, é bom no acadêmico. E é isso que a gente queria trazer, né? Primeiro cada um vai ter uma característica, gente. E se o ambiente não propiciar que esse meu potencial apareça, nem sempre eu vou conseguir enxergar também. Então, isso é muito importante quando eu falo de altas habilidades de superdotação. A questão do espaço, a questão de onde eu me encontro, a questão né, do que as pessoas entendem como inteligência. Aqui é muito rápido, gente, eu acho que eu até já falei, que é sobre, né, só para vocês saberem que dentro da Política Nacional de Educação Especial, então os alunos com altas habilidades de superdotação fazem parte do público-alvo da educação especial, além dos alunos com deficiência, né, das mais diversas, transtornos globais do desenvolvimento, que seria o TEA, o transtorno do espectro autista. E aí, gente, dentro do que eu falei para vocês, da imagem, então, como é que a política define os alunos, né, as crianças, os adolescentes com altas habilidades, superdotação? Isso aqui é muito importante a gente prestar atenção, pessoal. Aqui vai falar o que para mim? Isso aqui está na política, tá? Que os alunos com altas habilidades, superdotação, demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas. Então, ele pode ter potencial elevado na área intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas do seu interesse. A gente vai esmiuçar isso aqui bastante ainda, tá? Mas o que eu queria trazer para vocês é isso. Bom, aqui não está falando para mim que para ter altas habilidades, ele tem que ter um potencial elevado somente e exclusivamente na área acadêmica. Ou que tem que ter na acadêmica, na intelectual, na arte, tudo junto. Não. Então, são área ou áreas, né, que a pessoa pode apresentar esse potencial elevado, além de outras características que a gente vai também discutir bastante. E aí, eu vou ter que resgatar um pouquinho da história da psicologia, bem brevemente, tá? E eu queria que vocês pensassem uma coisa, né? Quando a gente fala que alguém é inteligente, o que eu estou querendo dizer com isso? Aquela criança é inteligente. Meu namorado é inteligente, minha filha é inteligente, né? Quando a gente fala isso, o que a gente está observando? Que características o sujeito apresenta para que, né, a gente atribua a ele uma condição de inteligência. E aí, gente, historicamente, é muito forte ainda, e a psicologia ela é muito boa nisso, mas é muito forte uma concepção de uma inteligência ser atribuída quando a pessoa tem um sucesso acadêmico, né? Quando a pessoa ela é testada, vamos dizer assim, e apresenta um coeficiente de inteligência alto, tá?
Então, por muito tempo, perdurou-se na psicologia, hoje não mais, inclusive entre os próprios psicólogos, mas se perdurou por muito tempo, um ideário de que ser inteligência, né, ter inteligência, ser considerado um sujeito inteligente, era muito ligado a essas questões mesmo de sucesso acadêmico, ou de uma precocidade acadêmica muito grande, né, pensando nos pequenos, ou de crianças prodígios, né? Prodígio é quando, desde pequeno, você já tem comportamentos de adulto, vamos assim dizer. E aí, hoje, a psicologia vem revendo muito essa teoria. E é justamente a teoria do QI. A gente ainda tem avaliações que são feitas por neuropsicólogos para a identificação das altas habilidades, que são ótimas, gente. Eu não gosto de menosprezar de forma alguma. São avaliações ótimas. Mas ela vai trazer o que para você? Ela vai trazer o quanto o sujeito tem de superior em relação à atenção, o quanto o sujeito tem de superior em relação à sua memória, o quanto o sujeito tem de superior em relação ao seu raciocínio lógico, que são questões muito interessantes. Se a gente pensar em processos de aprendizagem, em qualquer área de conhecimento, é muito bom quando a pessoa tem uma boa memória, é muito bom quando a pessoa tem raciocínio lógico, né? Facilita para ela a aprendizagem quando ela tem a atenção alternada, consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, por exemplo, né? Reter duas informações. E é isso que o QI mensura para a gente, né? Por quê? Porque o teste de QI, gente, ele foi criado principalmente, né, pelo Binet e Simon, e entenda, não é uma crítica, pelo contrário, que é um instrumento valiosíssimo e muito importante da psicologia, tá? Mas eles foram criados para quê? Para avaliar os sujeitos que se adequariam a uma educação formal. Foi criado na França. Assim como no Brasil, até meados de 1950, não era todo mundo que ia para a escola, nos outros países também, gente. E aí acontece um choque cultural, que gera o quê? O fracasso escolar. Então, você precisava ferir aqueles que, né, justificariam o fracasso escolar e aqueles que não. Então, esses testes de QI foram uma encomenda do governo francês, foi iniciado na Europa isso, e depois veio para as Américas, né, mudado, modificado, e por muito tempo, gente, o QI, ele foi utilizado como um instrumento importantíssimo para a aferição de inteligência, e importantíssimo, inclusive, para a identificação das altas habilidades, né, ou superdotação, que é o termo que a gente usa. Tem outros autores que usam altas capacidades, por exemplo, mas o Gaia, a teoria é do Renzulli, então é esse termo que a gente usa, tá, pessoal? E aí, né, não desqualificando, mas a ciência é assim, não é? As pessoas vão lançando e vai dando margem para os questionamentos. E aí começou a ter essa discussão, tá? Muito que o teste de QI, aí eu falo de conhecimento de causa, que já faz, em Campinas eu estou faz 13 anos, mas já faz mais 20 anos que eu estou na área da educação especial, por exemplo, gente. O teste de QI era muito mais usado para definir quem tinha deficiência mental leve, limítrofe, grave. Hoje a gente nem fala mais esses termos, que eram as crianças que iam estudar em escola especial, em classe especial, do que para definir, né, questões de inteligência superior. Né? No sistema de ensino, ela foi muito mais usada para segregar do que para ajudar. Tá? E aí alguns questionamentos surgiram. Só existe um modelo de inteligência, então? Quando vocês estão aí, né, no espaço de vocês, olhando as crianças, então, só aquela criança que tem precocidade na leitura e escrita que vai ter um indicativo de altas habilidades, é isso? Não, né? Só aquela criança que já faz conta, matemática, aprendeu a ler sozinha, ou necessariamente ela é, às vezes também não é, às vezes é só precocidade. Não, né? E aí, outra pergunta que surgiu, é uma capacidade inata? Nasce comigo? A gente nasce com essas capacidades, pessoal? A gente nasce inteligente? Ela muda? Não muda? Eu posso adquirir inteligência? Posso não adquirir? E qual que é a influência do ambiente, das interações e mediações sobre o sujeito? Por que eu estou falando tudo isso? Para vocês entenderem algumas coisas. E aí tem um profissional, para nós do Gaia, para a rede, não é o único também, tá, gente? Eu gosto de frisar.
Você tem o Garnet também, europeu, maravilhoso. Mas o Gardner é um profissional muito referência nosso aqui no Espaço Gaia. E ele traz, né? Ele é crítico bastante aos testes de QI, tá bom? Essas avaliações que mensuram componentes da inteligência, assim, muito acadêmicos, ele dá ele é bem crítico, na verdade, disso, né? E ele tem uma teoria, que é a teoria das inteligências múltiplas, que acho que todo mundo já deve, pelo menos, ter ouvido falar, se a gente não conhece a fundo, mas na hora que eu mostrar, acredito que todo mundo já tenha, pelo menos, algum momento ouvido falar na formação. E o Gardner, ele vai falar o que para a gente? Primeira coisa, não existe um único modelo de inteligência. Se não existe um único modelo de inteligência, para eu descobrir as altas habilidades, não dá para eu sair correndo apenas correndo atrás da inteligência acadêmica. Veja só, a própria política que eu mostrei fala o quê? Que potencial elevado pode ser na liderança, na criatividade, no campo artístico, no intelectual. Às vezes o intelectual, a pessoa é super, né, potencial elevado, mas não necessariamente vai reverberar no acadêmico dela. E aí o Gardner fala isso para a gente. E que se eu tenho múltiplas inteligências, como é que um teste só vai aferir para mim se uma pessoa é inteligente ou não? E ele critica aí o QI mesmo, né? Só essa aferição aí vai me falar se o sujeito é inteligente ou não? E aí ele acredita muito que o desenvolvimento da inteligência possa ser estimulado, favorecido pelo ambiente, e que a gente pode, né, a gente tem essa capacidade de aprender com experiências. Como eu disse, gente, ele é apenas um dos teóricos, você tem diversos teóricos, tá? Mas só um exemplo do que ele traz, não é uma verdade universal, mas é muito interessante, a gente organiza um pouco o espaço do Gaia pensando nessas inteligências, tá bom? Ele traz para a gente 8 tipos de inteligência. Lembrando que a teoria dele é da década de 1980. A gente já se passaram 45 anos, né, pessoal? Então, muita coisa pode ser mudada, repensada. Mas só para vocês entenderem, né, que, na verdade, quando eu falo de inteligência, eu falo de potencial elevado em diversas áreas do conhecimento. É isso, tá? Hoje eu posso ter outras áreas que ele nem mencionou aqui. Por exemplo, a midiática. Hoje... né, se usa tanto, né, a mídia, a tecnologia para se comunicar, que poderia ser considerada uma inteligência, do meu ponto de vista. E aí, bem rapidinho aqui, quais que seriam as inteligências que ele fala para nós? Então, vamos começar aqui aqui a de baixo, a interpessoal, uma roxa meio clara aqui. Que para ele é essa capacidade, né, de entender os sentimentos e motivação das pessoas, colocando-se no lugar delas. Aquela pessoa mais altruísta, né? Aquela pessoa que consegue, né, entender a necessidade do outro. E se a gente pensar na humanidade, gente, na sociedade, né, todas as inteligências para o Gardner são igualmente importantes. Então, por exemplo, existe um desenvolvimento de humanidade sem movimento civil, né? Não é isso, né? Sem liderança, sem política. Não existe, gente. E muitas vezes, né, essas características, né, dessa inteligência interpessoal, ela é muito importante, por exemplo, para um líder político, para um líder de movimento civil, social, tá? Você tem, independente de religião ou não, gente, mas você tem, né, figuras muito importantes, né, figuras políticas, às vezes não políticas, né, figuras religiosas, intelectuais, que tiveram esse papel dessa inteligência interpessoal, que é muito importante para o desenvolvimento da sociedade e da humanidade. Você vai ter logo em seguida o que ele chama de inteligência existencial, que é um pouco parecida com a interpessoal, no sentido desse viés também de se preocupar com o outro, mas desse questionamento mesmo, né? Da vida, da morte, das relações sociais, né? Da relação entre as pessoas, da relação das pessoas com a natureza, que também são características muito importantes se você pensar no perfil de liderança, eu falo, né? Em seguida, você vai ter o azul. Eu nunca sei o que é direita e esquerda, a gente tem um problema com isso imenso, mas aqui no azulzinho, né, que ele está falando do lógico-matemático, que também é uma inteligência. A pessoa que tem raciocínio lógico, né? A galera que ajuda a gente aqui a criar programa de computador, a mexer com a internet, a construir prédio, a construir casa. Isso é super importante também para o desenvolvimento da sociedade, tá?
que é o que eles chamam da inteligência lógico-matemática. Que o teste de QI já é uma inteligência que ela consegue aferir um pouco mais. A existencial e interpessoal, você não vai conseguir aferir por um teste de QI, gente. Como que você vai fazer isso, certo? Ele vai trazer para a gente aqui em verde o que ele chama da inteligência musical, que é realmente, né, a habilidade da pessoa em diferenciar sons, né, de ter essa habilidade mais musical. Ele vai falar uma outra para nós, que é a inteligência naturalista, que para mim é uma mais atual que existe, que é realmente essa habilidade da compreensão da relação entre os seres vivos e o ambiente. Hoje a gente vive um mundo de mudanças climáticas que eu não sei onde a gente vai chegar. Não sei nem se os meus netos, por exemplo, se já vão ter um país para viver. Então, assim, um mundo, né? Do meu ponto de vista, é uma inteligência super atual e necessária, né? As pessoas que têm essa inteligência, essa área de atuação. Vão vendo tudo, que depois vocês pelo menos vão escrever no chat que inteligente vocês se identificam, tá bom, gente? Só para não deixar eu tão solitária aqui. E aí ele vai falar também da inteligência espacial, que é essa capacidade, né, das pessoas perceberem tridimensionalmente o mundo. Pode falar, Marisa. Qual a diferença das duas expressões, altas habilidades e superdotação? É uma coisa diferentes ou elas estão juntas? Estão juntas. Na nossa escrita, elas estão juntas. Elas significam a mesma coisa. Altas habilidades / superdotação. A LDB mudou. Agora é altas habilidades ou superdotação. Mas é o mesmo significado no Brasil. Fora do Brasil são significados diferenciados. Mas é uma seara que não dá para a gente comprar agora, porque eu teria que primeiro explicar o conceito do que é, para depois entrar no que no exterior eles discutem. Entendi. E eu já vi quando fala dessas inteligências, né? Que uma pessoa, para ser considerada superdotado, né? Que é a palavra mais conhecida, né? Superdotado é a palavra que todo mundo, né, no senso comum fala. É um conjunto de inteligências. Isso. Você tem que ser meio que fora da curva em várias ou em todas. Mas onde que vem essa ideia? Essa ideia vem... bom, isso daí vai sendo de vários autores, né? Que você tem que ser... Na verdade, a gente não trabalha esse conceito. Eu vou mostrar até para vocês o que é. Primeiro, eu estou explicando para vocês que a gente tem... Sempre trazendo para o nosso dia a dia. No dia a dia de vocês, vocês vão encontrar crianças com vários perfis, dentro desse quadro aqui. Por enquanto, vocês viram que eu não mencionei a palavra altas habilidades nesse quadro, porque a gente só está falando de inteligências possíveis. Para dentro, e todo mundo possivelmente vai se identificar com alguma coisa aqui, certo? Né? Não significa que ao se identificar, a gente tem altas habilidades ou superdotação. E aí, Marina, para que eu seja uma pessoa considerada com altas habilidades e superdotação, pelo menos na nossa teoria, são 3 critérios que eu tenho que atender. E aí eu vou falar sobre eles no próximo slide. Então, assim, só um pouquinho que eu já vou falar deles mesmo, assim, só para a gente ver, mas é muito boa a sua pergunta, porque tem uma lógica essa explicação. Primeiro gente, não tem um tipo só de inteligência, são várias inteligências possíveis. Todo mundo tem alguma inteligência aqui. Mas não significa que a gente, ao ter essa inteligência, eu estou falando que eu tenho altas habilidades, tá? Então, por exemplo, inteligência existencial, que eu já falei, é uma habilidade que eu tenho, que eu percebo em mim, diferente da musical, que eu não tenho de forma alguma. Estou falando que eu tenho altas habilidades nesse perfil, né, da existencial? Não, só é uma área que eu gosto, eu, Aline. E vocês também, por exemplo, alguém aqui se identificou com musical, que gosta, tem essa habilidade? Ninguém, gente. O lógico matemático ainda, ninguém se identifica. A gente não está falando que a gente tem outras habilidades, gente. Só estamos falando de área que a gente pode só gostar. Ninguém? Nem naturalista, gente? Você tem, Marina, do lógico matemático? Sim, lógico matemático. Ai, ó, que bacana. Forte. Oi?
Eu gosto muito e acho fácil, assim, de entender. Então, só uma habilidade, né? Isso é interessante. Naturalista, alguém se identifica com essa preocupação com a fauna, a flora, meio ambiente? Nada, gente. A espacial, que é, né, que a gente parou, que essa, sabe aquela pessoa que é boa mesmo? De geografia, de espaço, de senso estético, né? De fazer coisas, produções artísticas, ateliê, né? Alguém, gente, se identifica. Essa aqui eu sou muito ruim também. Não tenho como. Nada, gente. Não deixa nós sozinha aqui falando não. Nada. Nada. A linguística, a Ana Paula falou, a gente vai chegar nela. É organizar público, isso mesmo, Ana Paula. Você tem mesmo. Nada, gente. Mas o resto não se identificou com nada ainda das que a gente falou? Então vamos andar mais. Eu acho que a gente tem como professor, como OP, a nossa própria profissão, talvez ajude a desenvolver também a interpessoal, né? Com certeza. E aí... Bastante, porque se a gente não tivesse, talvez a gente não estava aqui até agora, né? Com certeza, concordo, Marina. Assim como a intrapessoal também, que é os nossos sentimentos, gerenciar, a gente que lida com o público, com pessoas o tempo todo, na marra, são inteligências que a gente acaba tendo que adquirir, né? E aí vem aqui em laranja que a Ana Paula apontou, que é a linguística, que realmente essa habilidade da comunicação, né? Que ela é muito, eu acho também a profissão docente, ela exige bastante isso da gente. E a gente vai ter a corporal sinestésica aqui em rosa, que é a habilidade com o corpo, com o esporte, com o movimento, com a arte. E a interpessoal eu já falei. Vocês viram, gente, que isso são 8. Tem autor que desmembra muito mais, tá? Mas, assim, inteligência. Não é só tirar 10 na escola, tá bom? O resumo da ópera que eu quero trazer é isso. Para os autores que a gente usa, a nossa base teórica é essa. Ah, só vem para o Gaia aquele menino que é 10 em matemática? Não. Pô, para ir para o Gaia com 4 anos, então ele tem que ler e escrever? Não necessariamente, tá? Então, fiquem com isso na cabeça, gente. Temos múltiplas inteligências, temos múltiplas áreas de conhecimento, assim como a legislação coloca, assim como o referencial teórico. E aí, Marina, dentro do que você falou, que você a Marina cantou o slide seguinte, sim, a teoria circula o quê? Bom, mas todo mundo pode, é que vocês foram humildes, mas todo mundo se identifica com alguma habilidade. Não é possível que a gente não tenha. A gente tem áreas, né, que a gente se identifica. Então, todo mundo tem altas habilidades de superdotação? Aí vem a teoria. Não necessariamente, né? E aí o nosso referencial teórico, o Joseph Renzulli, ele também faz considerações importantes sobre isso, tá? Que quem são, então, as crianças, os jovens que a gente pode... que apresentam indicativos de altas habilidades ou superdotação. E aí, ele tem uma tríade, vou mostrar aqui rapidinho, depois eu volto, que é o que ele chama do modelo de 3 anéis. Então, são 3 características, vamos assim dizer, que tem que aparecer na pessoa, né, para que ela possa ter esse indicativo das altas habilidades, que é a habilidade acima da média, a criatividade e o envolvimento com a tarefa. Mas o que é isso na prática, né? E é aí, gente, que eu vou pedir para vocês começarem a fazer um exercício de lembrar do dia a dia de vocês, lembrar da história de vida de vocês, da infância de vocês, das pessoas que vocês conviveram, da família de vocês, né? Porque muitas vezes, né, muitas crianças, muitos jovens passam batido, porque a gente fica esperando aquele acadêmico necessariamente. Não é isso que vai aparecer na prática, tá? E o que é, então, que eu tenho que observar quando eu falo habilidade acima da média? E aqui tem até, coincidentemente, foto de 2 crianças, são pequenininhas, tem 4 anos esses que estão aqui. Na mesa, esse é um pouquinho maior, tem 6. Né? Sabe aquela criança que vai ter... pode apresentar interesses em atividades extracurriculares, né? Aqui mais para os mais velhos. Crianças observadoras, né?
que possam ter boa memória, aprendam e fixam com facilidade. Mas lembrando, gente, que essas características às vezes vão aparecer na área de interesse delas. Isso confunde a gente tanto, porque a gente espera 100% do tempo que apareça isso. Ah, mas não tem outras habilidades? Não é superdotado? Por que briga com o outro? Porque briga, gente, né? E ele não vai gostar de tudo, ou ela, tá? Mas dentro dos seus interesses, essas características têm que aparecer, tá bom? Então, como eu falei, né? Boa memória, aprendem e fixam com facilidade, eles vão ter persistência e compromisso nas tarefas, muitas vezes podem apresentar independência, autonomia e iniciativa, o pensamento analítico, capacidade de pensar e tirar conclusões, curioso, interessado e questionador, de melhor memória, aprendem e fixam com facilidade, já falei, né? Mais capazes de pensar e tirar conclusões, curiosidade e interesse amplo. Tem um garoto que vem aqui, já vem faz 2 anos, já vai fazer 6, ele veio para cá com 4. Ele, no caso especificamente, ele sempre foi muito ligado a essa questão da inteligência linguística, né? Se comunica muito bem, fala muito bem, mas não tem a precocidade ainda na leitura e escrita, tá? E aí, eu lembro que ele é do Sudoeste, igual vocês, de uma unidade, e aí toda vez eles iam no parque, e era um horário que fazia muito sol, tá? E era ruim ir no parque naquele horário, segundo ele. E esse menino iniciou um movimento tão interessante na escola de poder comunicar a professor, os alunos, né, a direção, que aquele horário não era bom para ir no parque. Mas ele não sabia ler e escrever ainda, para ele escrever um bilhete, por exemplo, né? E aí ele insistiu tanto nessa ideia, ele ia problematizando tanto essa ideia, ele ia criando tantas estratégias, né? Ele passou meses e meses nisso, né? Dando esforço, pensando, né, como que avisar as pessoas, tá? Se era por WhatsApp, mas nem as crianças não tinham acesso ao WhatsApp, né? Como que... Não, primeiro era o diretor, então, que ele tinha que falar, porque era o diretor que mandava na escola, então o diretor que definia o horário do parque. E sim, gente, o produto final nem é o importante nisso. O importante é o quanto de energia essa criança pôs para resolver um problema muito visível para ele e que incomodava. E aí ele observava todas as nuances. Ah, mas os colegas não têm celular. Como é que eu vou mandar uma mensagem para o WhatsApp falando que o melhor horário para ir no parque é às 9 da manhã? Ah, tá, né? E aí, então, ele ia tirando suas conclusões e propondo ideias. Só que essa criança, com 4 anos de idade, né, e vocês vão saber melhor que eu, ela ainda não tinha o controle do banheiro, principalmente para o número 2, por exemplo. E na escola, isso gerava uma situação tão constrangedora que era assim, como é que esse menino pode ter um indicativo de altas habilidades se nem ele é o único da turma que não vai no banheiro ainda sozinho? Era essa fala. Por quê? Porque a gente espera uma maturidade, uma totalidade que não vai aparecer necessariamente, gente. Porque ele continuava tendo 4 anos. Então, você tem que ter uma sutileza do olhar para identificar essas habilidades acima da média, naquela área dele que era a comunicação, que realmente nenhuma criança de 4 anos eu vi pensando tanto, problematizando tanto aquele problema igual ele, mas que ainda não tinha o controle do banheiro. Assim como vai acontecer da criança ter esse menininho aqui, gente, que está aqui, eles são asficcionados por geografia, por bandeira. Eles sabem todas as bandeiras, todas. É incrível. Tem 4 anos, os dois. Ele até perguntou para mim, o que ele perguntou esses dias que eu estava aqui, se eu sabia qual que era a bandeira da República Tcheca. Eu falei, nossa, não sei, vou ter que pesquisar, mas uma ideia qual que é, né? E ele falou certinho. E é um menino, por exemplo, que não consegue ainda brincar com os colegas. Não consegue, gente. Por diversas razões. Ou porque é chato, porque o assunto que ele quer conversar não é o que as outras crianças querem conversar, né? Ou porque ele não tem habilidades ainda, né, da escuta, da convivência, ou porque para ele, né, tá bom ficar sozinho desde que ele faça os interesses dele. E aí chama a atenção, porque a gente espera assim, nossa, mas como que pode o menino saber isso
né? E ainda brigar por causa de um dinossauro, né? Armar um escândalo por causa disso. Porque é isso, gente. A autohabilidade, ela é uma parte do sujeito, ela não vai ser a totalidade dele. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente vocês, pessoal que estão na educação infantil. Porque se a gente joga um peso em cima das crianças e das famílias, que eu me pergunto se vale a pena identificar. Porque se eu jogar um peso em cima imenso, no sentido assim, olha, né? Se o filho tem outras habilidades, vai fazer medicina, vai fazer isso, aquilo. Calma, não, seu filho tem indicativo de outras habilidades. Que bom, vamos promover um ambiente estimulador para ele. Né? É isso que a gente tem que ver. E entender que as assincronias vão estar presentes, gente. Que não caminha junto. O cognitivo nem sempre vai vir junto com o socioemocional e nem sempre vai vir junto com o motor também, tá bom? Então, quando eu olhar essas características que eu estou falando para vocês, tenham isso em mente, tá? Não é uma coisa tão simples de observar e total. E aí, o que o Renzulli fala? Então, dentro das diversas áreas do conhecimento, eu posso ter aquele, né? Eu tenho que atender a 3 critérios, que seria a habilidade acima da média, o critério da criatividade. A criatividade, gente, ela é muito legal. Aqui no GAI a gente percebe muito ela. Né, não é ligada somente, exclusivamente ao senso estético, tá? Criatividade enquanto senso estético. Mas sabe aquela capacidade, né, da fluência, da flexibilidade do pensamento, da originalidade do pensar, né, aberturas a novas experiências, curiosidade, independência e autonomia de pensamento, é a fuga do senso comum mesmo, tá bom, gente? Muitas vezes não ter sensibilidade aos detalhes, qualidades estéticas de ideias e coisas, podem produzir respostas inesperadas e pertinentes, né? Vão ter senso crítico, tanto na crítica aos outros como consigo próprios, originalidade e fluência na produção de ideias e soluções. Isso também, gente, muitas vezes é desde a educação infantil que vai aparecer, tá bom? O não vale. Você vai ter que me convencer. E vai trazer ideias originais. E vai problematizar. Só que muitas vezes dentro da maturidade. Tá? A gente percebe, por exemplo, os pequenos aqui no Gaia, gente, diferente dos mais velhos. Os mais velhos, por exemplo, quando eu falo mais velho, mesmo falando no fundo de 2, assim, eles produzem coisas, tá? Então, tem um grupo aqui que está fazendo uma guitarra do zero. O outro grupo está construindo uma máquina de pegar bichinho, né? Então, assim, o outro, o que eles estão fazendo? Um jornal. Os mais novos, nem sempre eles têm definido também as suas áreas, tá bom? Muitas vezes eles vivem uma necessidade de explorar diferente de outras crianças, né? Uma necessidade de perguntar diferente, de questionar, de problematizar, tá? Esse aqui também é um grupo que tem alunos da educação infantil. Eles estão criando uma cidade sustentável, aqui é uma maquete da cidade sustentável. E aí você vai vendo a originalidade nas ideias, a curiosidade que eles têm além da conta. Mas como que a água suja? Como que a gente faz para a água não sujar? Mas quem que suja a água? Não, onde que planta mais árvore? Onde que planta menos árvore? Como é que tal fulano consegue ganhar dinheiro? Quanto que vale a moeda no Brasil? Quanto vale a moeda fora? Nem sempre eles vão trazer as soluções nessa faixa etária. Mas eles vão trazer as problematizações. Então, aquela criança que é muito questionadora, que problematiza bastante, que quando você fala uma coisa, se não convence a resposta fácil, você precisa convencer. Tipo assim, não vai ser convencida fácil. Só porque você é um adulto, você convence ela. Você tem que trazer os argumentos para aquilo ser convencível, né? Então, isso é um aspecto da criatividade, né? Essa nossa habilidade mesmo de sair do senso comum, desse pensamento flexível, né? Dessa fluência de pensamento. Essas são características que o Renzulli coloca para a gente importantes para o indicativo de altas habilidades, tá bom? E por último, gente, não menos importante, relacionado à motivação, né? Mais persistentes, compromissados, podem chegar ao fim do que fazem, principalmente os mais velhos, né? Independente e não se iniciam um trabalho e se comprometem. O que é isso, engajamento, gente? É quando você vê que a criança desprende energia naquilo que ela quer saber. E às vezes aquilo que ela quer saber não é aquilo que você tinha previsto que ela deveria saber, não, né? Construir, vamos dizer assim. Muitos pais falam pra gente, né? Do envolvimento, do engajamento,
né, da curiosidade que eles têm com as coisas, de aprender, de colocar energia. E a gente percebe aqui no Gaia, no atendimento, por exemplo, às vezes a gente está falando de crianças de 4 anos, tá? Você sabe melhor que eu. E elas têm que vir para cá com propostas bem objetivas. São pouquíssimas crianças nos atendimentos, né? Os pequenos são de 3 a 4. E o quanto elas se engajam para vir, para participar, para fazer, para perguntar. Então, a gente vai percebendo, né, essa questão da motivação, que ela é importante. Só que a motivação, ela aparece um pouco mais nos mais velhos, é mais visível, né? A vontade de produzir, de construir as coisas. Nos pequenos, gente, a gente fica muito na habilidade acima da média e na criatividade, tá bom? São componentes mais fáceis da gente identificar. E aí é isso, Marina, na verdade, não é que você tem que ser bom em tudo, não. Na nossa teoria, você tem que ter esse perfil. Só que pode ser em quais áreas mesmo? Na acadêmica, na intelectual, na liderança, na artística. Mas para ter o indicativo das altas habilidades, gente, realmente alguns critérios têm que existir, que seriam essa habilidade acima da média, esse perfil da criatividade e o envolvimento com a tarefa, que é o engajamento, a motivação. Quando essa tríade se conversa, você vai gerar um comportamento de altas habilidades ou superdotação. Esse emaranhado atrás, essa teia, é o ambiente. O quanto a gente possibilita que isso apareça? Gente, a educação infantil é o lugar mais rico do mundo para a gente possibilitar ver isso. No fundamental, vocês têm experiência com fundamental? Não sei aqui quem tem. Vocês têm, Maria? É mais engessado algumas coisas, não é? É mais engessado, gente. Eu já trabalhei até o ensino médio, né? Ah, que legal. E eu sempre tive essa percepção que o ser humano vai emburrecendo. A palavra burro é meio, né? Não se usa, acho que não se usa mais. Mas quando eu era professora de educação física, no caso, eu percebia claramente como que as crianças mais novas, elas têm assim, a mente aberta no pensamento. Então, elas pensam em 10 possibilidades para um problema. E as mais velhas, você fica tentando tirar o leite da pedra e não sai. É verdade. Isso falou, e a gente percebe isso na prática, gente, porque aqui no Gaia é meio a meio. A gente tem a mesma quantidade de alunos da educação infantil do fundamental. Mas as indicações feitas, porque para indicar, pessoal, existe um protocolo de identificação. Não sei se vocês têm acesso, Marina, depois eu te mando tudo certinho, a documentação, tá bom? Que é de observação, que vai observar mais ou menos isso que a gente está conversando aqui. E é interessantíssimo. Os da educação infantil, fica muito clara essa observação das inteligências múltiplas. Né? Não, a gente percebe, ele fala de arte, de música, de liderança. As indicações dos alunos do ensino fundamental, principalmente sexto ao nono, nossa senhora, 100% indicam pelo sucesso acadêmico. Né? Parece que a gente não consegue, nesse modelo que a gente tem, identificar, por exemplo, no Fundamental 2, um perfil de liderança, um perfil artístico. Então, tem muito a ver com a organização escolar. Por isso que eu acho a educação infantil muito rica nesse sentido. Né? Eu ia falar isso. Eu acho que a expectativa que a sociedade coloca, o menino começa a se formatar ela. Então, é uma coisa que alimenta, um alimenta o outro. Exatamente. Né? É isso mesmo. E aí, gente, é muito importante esse processo de identificação, tá? E aí, nesse processo, então, vocês vão observando, chama atenção, né? Bastante questionadora, aquela criança é tão criativa, pergunta, não aceita o não como resposta, né? É bem empático, não sei o quê, precoce. São características importantes da gente observar. Na educação infantil, a gente tem uma delicadeza do olhar, até porque alguns autores falam que até 6 anos não é nem para identificar. A gente até identifica, não é isso a questão,
Mas não perder de vista a observação, porque é muito importante, desde cedo, a gente observar esses indicativos e encaminhar para frente se for necessário, né? Mas sempre com muito cuidado e delicadeza para não gerar também uma pressão muito em cima das famílias e das crianças. E nesse processo, pessoal, algumas coisas vão acontecer, né? O primeiro já falei um pouco, a questão da assincronia. Ela é muito presente nas altas habilidades, gente, muito presente. Que é o que não é simultâneo. Foi um pouco o exemplo do menino que eu falei. Pô, o menino pensou o ano inteiro de um jeito para conseguir comunicar a escola, as famílias do horário do parque. As crianças nem estavam lembrando mais disso e ele estava lá gastando energia nisso. Como é que esse menino é o único que não vai no banheiro sozinho? De jeito nenhum. Ou, aí isso a gente vê muito na vida adulta, né, gente? Relatos assim, gente, de histórias interessantíssimas, mas a pessoa não consegue se socializar de jeito nenhum. Inclusive, o seminário vai ter o 3º seminário Gaia esse ano, viu, gente? Em agosto, primeira vez que eu tô falando sobre ele, tô dando spoiler já. E o tema vai ser vidas com altas habilidades e superdotação. A gente vai voltar bastante para essas questões dos aspectos socioemocionais. Vai vir a Patrícia Neumann, uma professora incrível, da palestra para a gente, também vai ser muito bom. Porque a gente vê que essas questões emocionais são muito importantes da gente trabalhar e lidar, viu, gente? É difícil, às vezes, para a criança, ou para o adulto, para o jovem, ter altas habilidades, pensar tão diferente dos outros, né? Enxergar o mundo desse jeito. E, às vezes, né, isso gera, né, porque a gente espera uma maturidade que nem sempre vai vir. Tem um garoto que vem aqui no GAI, ele já é mais velho, tá bom? Ele já está no 8º ano. E ele desenha, que é uma coisa assim de louco, gente. Não é muito bom os desenhos, eles são muito bons, muito bons. E ele vem indicado pelo Gaia por outra questão, pela questão acadêmica. Ele frequentou o Gaia 6 meses. Só depois de 6 meses que a gente foi descobrir que ele desenhava. A escola nem sabia. Porque ele tem pânico de ser elogiado. Vocês já viram isso, gente? A gente tem gente que não tem nada para oferecer e adora jogar confete em si mesma, né? Ele tem pânico. Ele não consegue lidar com a exposição. Ele não consegue lidar com a atenção. E aí ele só foi mostrar para a gente os desenhos depois de 6 meses no Gaia. E aí a gente conversou com os pais e falou, não, ele desenha desde pequeno. Os pais falaram que ele proíbe a gente de contar que ele desenha, que ele tem um talento. Porque ele tem medo das pessoas, né, ainda mais na adolescência, né, essa aceitação, de não aceitarem. Então, às vezes, essas questões socioemocionais confundem com TEA, ou são características próprias das altas habilidades, né, e elas são reais, gente. Eu sei porque eu convivo desde criança com pessoas com altas habilidades, que na época a gente nem chamava disso, e isso é muito sério e é bem difícil, às vezes, de lidar. E existe outra condição também, que é a dupla excepcionalidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Que é o quê? A presença de rendimento, talento, habilidade ou potencial acima da média, ocorrendo concomitantemente com algum transtorno do neurodesenvolvimento ou deficiência. Resumindo, a criança pode ter TEA e ter altas habilidades? Pode. A criança pode ter TDAH e ter altas habilidades? Pode. Né? A criança pode ter deficiência visual e também ter altas habilidades? Pode. E a gente não chama de dupla deficiência, tá? Desculpa, pessoal, de deficiência múltipla. A gente chama de dupla excepcionalidade, essas condições. E elas não são tão simples de lidar, vou ser muito honesta com vocês. Muitas vezes, né, a dupla excepcionalidade, ela é diferente, assim, como vou dizer... agora eu vou olhar só para o TEA, e agora só para as altas habilidades. Não, é uma condição do sujeito, você tem que olhar a sua integralidade, né? O que a gente percebeu aqui no Gaia, a gente tem alguns alunos com TDAH, por exemplo, realmente apresenta até violência, né? Às vezes, né? Tem um garoto também que vem, que agora ele vem também aqui, ele está no 2º ano, mas ele foi identificado desde a educação infantil. Muito problema de comportamento, gente, de agressividade, que é preocupante, né? E no 1º ano, foi muito sofrido para ele. Ele realmente tinha esse viés acadêmico, tá?
de bater muito nas crianças, né? No professor, inclusive aqui no lugar já chegou a bater em criança, então assim, e um pensamento, gente, muito acelerado, muito diferenciado. Aquele é um caso já bem extremo, tá? Eu não estou falando que todo menino que tem comportamento em disciplina tem altas habilidades, não é isso, mas às vezes é bom a gente ficar com o olhar atento para entender alguns. Sabe aquele que é muito questionador, né? E tem um menino com TEA, essa história é um barato também. Ele tem o TEA, vocês sabem, né, gente? Às vezes o TEA vai ter dificuldade em expressões de sentido figurativo, tá? E esse menino, sim, tem altas habilidades em muitas áreas. E ele invoca muito com a professora de arte, ele também está no fundamental da escola. Invoca com aquela professora porque ele adora essa disciplina e acha que ela não dá o que precisa dar de conteúdo. Ele foi lá na internet, procurou todos os componentes disciplinares da disciplina de arte, pegou, imprimiu, levou em sala de aula e mostrou para a professora isso. Você imagina a reação da professora. Ela ficou muito brava. Por quê, gente? Porque aparece o quê? Uma audácia dele, né? Parece que ele está sendo, me fugiu a palavra agora, arrogante, né? E não é isso. É muito dele. E aí, para piorar a situação, ele vira para a professora e ainda fala assim: ai, professora, você parece uma piranha. O que a gente imagina nisso, gente? Xingar uma mulher de piranha. É um sentido pejorativo muito forte. E aí isso deu um bafafá, foi para a diretoria, chamou a mãe dele, e esse menino não entendia o que estava acontecendo. Enfim, conversa vai, conversa vem. Alguém falou, por que você chama a professora de piranha? Acho que a mãe dele falou, não pode, não sei o que. Ele falou, mas mãe, piranha é um peixe que nada. Eu quis dizer que a professora não faz nada. Ou seja, não tinha o menor, ele não estava usando piranha no sentido pejorativo de xingamento e tal, mas querendo dizer que ela não fazia nada. Então, ele se põe em situações muito difíceis, tem horas, porque ele não tinha a malícia do sentido figurado, ele não tinha esse entendimento da comunicação, de algumas habilidades que a gente tem que ter, tem hora para falar, tem momento para falar, porque para aquilo era óbvio para ele. Ele não estava agredindo a professora, ele era um aluno que queria entender, porque a professora era uma piranha que não fazia nada na aula de arte. Era isso, simples pra caramba na cabeça dele, né? Então é muito interessante quando a gente lida com o TEA que tem as altas habilidades, gente. É um trabalho bem diferenciado que você tem que fazer, tá bom? E aí a gente tem que tomar cuidado também na educação infantil, gente, para não achar rapidinho uma situação também de um menininho de 4 anos, que a professora até me procurou numa ocasião, que ele era muito isolado, essa criança, ele não queria brincar com ninguém, não queria falar com ninguém, e no intervalo, ele sempre, né, nos horários lá de lanche, eles iam para um parque também, ele ficava sempre sozinho e tinha um movimento estereotipado. Tá bom, que era baixar. Conversa vem, conversa vai também, né, a professora de educação especial conseguiu se aproximar bastante dessa criança, e na verdade a gente descobriu que não é que ele ficava isolado porque ele não conseguia conversar com as outras crianças, é porque ele não tinha o menor interesse. Porque todo dia naquele horário, ele tinha um baita projeto de ciências na cabeça dele que ele estava fazendo. Que era o quê? Descobrir o ciclo da alimentação das formigas. Ele passava o tempo todo observando aquelas formiguinhas, gente. Só que quando você dá margem para o assunto, que aí vem o que o Renzulli fala, o ambiente também tem que ser propício, você começa a ver as perguntas que o menino faz, você cai de costa, né? Quanto pesa a formiga? Quanto que pesa a folha? Em quanto tempo ela come tal folha? Quanto tempo fica armazenada? E aí isso foi tão legal que a professora falou, nossa, que legal que ele tem esse interesse. Então, propôs uma atividade para a sala, para todo mundo, que era o estudo da libélula, e esse menino levou tão a sério esse estudo, que ele trouxe uma réplica da libélula, gente, com todas as ramificações possíveis e imagináveis. E aí, nesse dia, ele conversou com os colegas. Ele tinha interesse pelo outro, né? Então, assim, não vai vir pronto as altas habilidades, gente. Principalmente na educação infantil. Esses espaços de olhar são muito importantes. E é uma criança que eu não estou falando que tenha TEA. Pode ser que ele tenha TEA. Mas, até então, ele só era olhado pelo TEA. Ele é isolado, não fala com ninguém, não quer brincar com ninguém, não quer falar com ninguém. Mas por que ele não quer? Porque ele tem o TEA ou porque não é interessante para o outro? Só que se não for interessante, ele sempre vai saber verbalizar, porque ele só tem 4 anos de idade, gente. Ele não vai ter maturidade.
Não é porque tem cognitivo avançado que tem maturidade de uma criança de 12 anos igual. Não vai acontecer isso sempre. Então, são histórias que a gente vai vendo, gente, que a gente vê como é significativo e importante esse processo de identificação. Porque você direciona serviços, gente, você direciona olhares, né? E volto a dizer, gente, ninguém está falando que ele não possa ter TEA, pode ser que ele tenha também, pode ser que seja uma dupla excepcionalidade. E aí, realmente, eu preciso de um outro profissional da saúde também para me ajudar nisso. Bom, gente, dito isso, eu passei um pouco rápido, porque a gente se empolga, né? Bom, é meio-dia 35, mas vocês podem ir perguntando também, viu, gente? Eu tô aqui falando. Acho que se tiver... Tá tudo bem até agora, gente? Estão com dúvida? Foi muito rápido? Tá? Qualquer coisa, vocês vão parando a gente, tá bom? E aí, aqui tem alguns mitos e verdades, né? Uma afirmativa. Todo superdotado vai ter QI alto? Eu mesmo já dei um spoiler, né, gente? Então, não. Aqui uma afirmativa. Eu queria que vocês falassem para mim se isso é mito ou verdade. A condição aparece em classes sociais privilegiadas? Aparece em qualquer classe social. Só que nas privilegiadas, às vezes, é mais fácil da gente enxergar, né? Essa é muito boa para vocês. Sempre são precoces e tiram notas altas ou têm desempenho acadêmico diferenciado? Não é uma regra. Sempre terão um futuro brilhante? A gente espera que sim, mas também não é uma regra. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa pressão que a gente coloca. Muito estímulo torna as pessoas com altas habilidades? Não, gente. A gente não fabrica altas habilidades, ela existe. Né? Em grande parte é genética, alguns autores falam que sim, que a gente nasce com essas habilidades, outros que não. Então, ainda vamos discutir um pouco melhor isso. Todo auto-habilidoso está em situação de vulnerabilidade social e emocional? Nem sempre, mas a gente percebe que existe uma fragilidade, sim, gente. A gente que agora está acompanhando de perto as famílias, esses alunos, a gente percebe muitas vezes que tem um sofrimento, sim, na criança, um sofrimento na família. Muitas vezes a família chega e fala assim pra gente, desde os pequenos, tá? Olha, coisas que... E eu tô falando isso não é para se gabar do Gaia, mas eu tenho que ser honesta com vocês, né? Tem da educação infantil, por exemplo, né? Porque eles vêm aqui para atendimento, assim, educação infantil, eles têm muito... esse momento da exploração, de explorar o espaço, de questionar, de querer conhecer tudo e tal. E aí, tem até a mãe do menininho de 4 anos que fala, a semana que ele não vem no Gaia, ele dá uma desregulada geral depois. De agressividade, de ansiedade. Então, para eles é muito bom saber que tem um espaço, seja o Gaia ou outro espaço da escola, que eles vão poder explorar, sabe? Vão poder ser eles, vão poder pôr sua energia para fora. Então, isso é muito... vem se mostrando que sim, que se esses espaços não existem, a tendência deles estarem em vulnerabilidade social e emocional pode ser real. E por último, vocês estão muito quietinhos, estão ficando com sono? Ó, na rede de Campinas, hoje, a gente tem, hoje que eu digo de semana passada, acho que estamos com 129 identificações de altas habilidades. O que é isso? A escola já olhou, mandou para o GAI e a gente vai continuar o processo. De 129, envolvendo educação infantil fundamental, quantos vocês acham que são meninos e quantas meninas? De 129. Não fazem ideia? Não dão nem um chute, gente? Nada? Eu acho que deve aparecer mais menino, porque a gente também olha para os meninos diferente, acho. Isso mesmo. Mas você... Ó, a Ana Paula pôs... 80% meninos, né, Ana Paula? Mais alguém dá um chute? Eu acho que é mais meninos também. Mas você daria um chute, Adriana, de 129? Por exemplo, que números são 9 meninas, 8 meninas, 7, 30? Eu acho que umas 20 meninas. Quase acertou, Adriana. Eu acho que deve dar isso aí, Ana Paula. Não sei se chega a dar 80%. Mas é isso mesmo. De 129, a gente está com 19 meninas, gente. Na trave. Na trave, quase foi, Adriana. Isso é interessantíssimo, gente, porque a Ana Paula, que também estuda, né? A Ana Paula, que dá formação, sabe que eu não estou mentindo. Não tem nenhum estudo, né, Ana Paula, que justifique isso.
Nada justifica você ter... Não existe a literatura falando, tem mais menino com altas habilidades do que menina, não. Né? Não é, Ana Paula? Não tem. Isso eu já pesquisei igual uma louca, porque é um dado que me incomoda demais isso, gente, demais isso. E quando as meninas vêm, não elas são melhores que os meninos, não estamos fazendo guerra de sexo aqui, mas assim, não deixou nada a desejar. E elas estão lá, gente, né? Desde aí da educação infantil. E isso é interessantíssimo. Educação infantil não identifica a menina, gente. Agora que eu estou falando com vocês, estou lembrando. Todas que a gente tem aqui são do fundamental, as meninas que a gente tem. Na educação infantil, eu tenho uma menina. Deixa eu ver. Que está vindo no Gaia, é que a mãe dela acabou de me mandar mensagem. Puxa, só tem... Eu acho que os meninos, culturalmente, eles são estimulados a aparecer, vamos dizer assim, a mostrar inquietação, mostrar revolta com alguma questão que eles não concordam, e as meninas são estimuladas a aceitar, ser mais calminha. Exatamente. Além de ser, talvez, ser estimulada, mas também tem uma coisa assim, às vezes até, não sei se a palavra é natural, mas as meninas, por serem mais serenas, a gente olha menos, porque você olha para onde? Você olha para a bagunça. Mas é verdade, mas, Marina, são várias nuances mesmo, questões culturais que a gente tem que conversar e entender por que não, né? E isso que você falou faz sentido. E aí, gente, só para ir finalizando, que eu queria mostrar algumas fotos das atividades aqui no espaço. Então, o que a gente tem hoje na rede? Aí depois eu posso compartilhar. A Adriana é a professora de educação especial, né? A Marina, não sei se vocês têm acesso aos documentos, acho que eu vou mandar. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Por quê? Né? Existe na rede um protocolo de identificação disponível, tá? Que são baseado nessa teoria que eu trouxe para vocês, entendam isso, que vocês podem preencher mediante, né, um olhar cuidadoso da equipe, pensado, que possivelmente a criança possa ter indicativos, né, de altas habilidades ou superdotação. Eu até falo na educação infantil, uma pergunta importante vocês fazerem. Essa criança seria beneficiada por um atendimento educacional especializado, suplementar? Um espaço diferenciado para que ela pudesse explorar instrumentos, desenvolver projetos, fazer perguntas, né? Uma pergunta importante quando a gente inicia um processo de indicação aqui na rede, tá? E algumas vezes, gente, pode ser a própria família que vai procurar vocês e vai trazer características das crianças que vocês também não perceberam no ambiente escolar. E a gente percebe que é bacana ouvir a família, entender, né? E não é obrigatório, gente, sair correndo e identificar tudo que é criança. Mas é importante vocês conhecerem que esse processo existe na rede e que ele é muito benéfico para as crianças. Sempre com calma e cautela, né? Como eu sempre falo. Então, né, percebeu, dá uma fuçada no protocolo, entende aquele documento, né? E aí pode fazer o encaminhamento. Como eu falei, a educação especial é bastante importante nesse processo, mas não é ela sozinha que vai preencher, porque tem o olhar do professor, monitores também é muito importante, né, da família, esse preenchimento. Isso aqui é um pouquinho do protocolo, gente, mas agora nem vai dar para eu entrar muito nele, tá? E aí, eu queria mostrar para vocês algumas fotos aqui do espaço, depois eu vou mostrar no Instagram. Então, tá, vocês preencheram. Agora a gente está fazendo uma força-tarefa, porque lógico que a nossa demanda de vaga é menor do que precisa, né? Mas, né, a gente está articulando um pouco melhor com as salas de recurso para também instrumentalizar as professoras para poderem receber esse alunado, né, gente? Vai ter 2 reuniões agora, tem um documento para sair, para a gente não deixar essas crianças sem atendimento, tá? Mas é no CEMAPA? É no CEMAPA. Vocês conhecem o CEMAPA? Nem perguntei. O Gaia fica no CEMAPA, mas é na entrada da Buarque de Macedo. Inclusive, gente, se quiser vir conhecer, é só marcar, é super legal aqui o espaço. Daí a gente mostra tudo. É um andar inteiro, ele é bem grande o Gaia. E é um atendimento
Como? Como que funciona? O atendimento, gente, ele é feito no contraturno escolar e a gente divide um pouco por faixa etária, tá? Então, assim, pequenos grupos, né? Educação infantil 4 no máximo, e por faixa etária, como eu falei para vocês, né? A gente tenta mais ou menos igual os agrupamentos que existem ou o ciclo, né? No caso do fundamental. E aí, gente, os pequenos a gente chama de grupo exploratório, tá? Então, aqui no Gaia, por exemplo, a gente tem a sala da ciência, sala da tecnologia, sala da literatura, e muitas vezes eles passam mais tempo explorando os recursos, né? Matando suas curiosidades. Então, o atendimento educacional especializado, ele tem esse objetivo de permitir a suplementação, ou seja, acesso a atividades suplementares. Estou suplementando aquilo que eu não consigo oferecer no turno escolar, certo? E, ao mesmo tempo, a gente também trabalha questões socioemocionais, tá? As questões das assincronias, das habilidades sociais, porque você pegar 4 pessoas, às vezes, de personalidade forte, querer definir o que você vai explorar, o que você vai fazer, o que você vai, projeto vai desenvolver, eles forçadamente desenvolvem habilidades sociais também. Isso é muito importante. O desenvolvimento da escuta, da liderança, da empatia, né? E eles se sentem, a gente percebe isso, tá, gente? Não tem nenhum estudo assim mais formal. A questão da identidade, gente, como é importante para essas crianças estarem com outras crianças que também são parecidas com elas em termos de pensamento. Às vezes não é nem a mesma área, porque a gente não divide por área, Marina. E todo mundo que gosta de arte vai aqui. Todo mundo... Não, pelo contrário, é faixa etária. Porque se a gente divide por área, a gente poda muito desenvolvimento. Porque como é que você vai definir com 4 anos a área que ela gosta? É impossível. Não, então eles exploram todos os recursos que vão existir. E aí o atendimento é 1h40. Aqui no Gaia, ou é atendido... Eu sou a coordenadora aqui, então eu não faço o atendimento, lógico, de todos os grupos, mas a gente está sempre junto. E aí a gente tem no momento 3 professores de educação especial e 2 professores especialistas de área que fazem o atendimento das crianças, tá? Aqui, eu vou mostrar... Aqui são algumas fotos, mas deixa eu mostrar os projetos que são mais legais. Aí, então, tem de tudo, né? Projetos de astronomia, de culinária, astronomia. Eu vou interromper, porque eu acho que no Instagram fica mais legal para ver. Peraí. Você conhece o CEMAPA? Você já veio, Marina? Já? Mas você não chegou aqui, Não, eu fui por causa do PAPE, né? Que foi aí. Fica lá no auditório, né? Mas a parte de educação especial não explorei, não. Entendi, porque dá para subir. Mas quando quiser pode vir. Então, gente, aqui são alguns dos projetos que eles passam. Então, por exemplo, esse aqui esse aqui são pequenininhos. Foi o projeto da robótica. A gente fez um desafio da robótica, encontro da robótica, e foi muito legal, porque vieram... Não dá para ver o som aqui. Por que não está saindo? Aqui, ó. Esse daqui, gente, foi super legal, porque esse aqui foi um evento, tá? Não foi não é o atendimento em si.
Não sei se vocês repararam, tem criança pequena com adolescente, tudo junto, porque a gente é meio doida aqui às vezes. Então, esse evento a gente fez com todo mundo junto. Então, os grupos tinham desde os pequenininhos até os grandões no grupo, né? E foi muito legal, porque é um evento de robótica. Robótica, assim, não é só programação. Na verdade, eles tinham... E aí, no mesmo tema, a gente buscou trabalhar várias habilidades. Então, por exemplo, eles tinham um aviãozinho para montar. A gente comprou o kit, né, dos aviãozinhos, e eles tinham que montar aquele aviãozinho. Tinham que montar... organizar o grupo, né? Organizar a pintura, a parte estética do aviãozinho, e teve uma parte que eles tinham que apresentar o aviãozinho, dando uma finalidade para aquele avião. Vai ser um avião para colocar, como eles falaram, para colocar água quando não estiver chovendo, né? Para jogar água, avião de guerra, enfim. Então, às vezes, gente, dentro do mesmo projeto, tá? A gente vai trabalhando as habilidades que aparecem nos alunos, porque nem todo mundo vai gostar de montar um robozinho, alguns vão preferir liderar o grupo, outros vão preferir a parte estética, e foi muita audácia da nossa parte misturar as faixas etárias, mas deu muito certo, foi muito, muito interessante esse dia. Mas no atendimento não é assim, tá bom, gente? Deixa eu pegar o atendimento, como que fala? Eles são por grupos mesmo, aqui um de ciências, ó. Esse aqui é o grupo dos exploradores, é uma atividade de ciência, por exemplo, que eles estavam fazendo. E às vezes não ia sair necessariamente um produto daqui, mas eles queriam entender o que era o Becker, como que funcionava, né? Como que usa a luva. Esse aqui já é um pouquinho mais velho, esse menino que apareceu aqui. Deixa eu ver com os pequenos também, vou pegar o dos pequenos para vocês. Olha, por que não dá? Porque eu tô aqui. Ó, esse aqui... Também são bem pequenininhos, essa curiosidade, essa perguntação que eles fazem, né? Que é a exploração. Esse também acho que foi projeto dos pequenos, de astronomia. Esse aqui é dos mais velhos, um pouco. Deixa eu ver. Então, observa aí pra gente. O que a gente vai fazer agora? A gente tá em qual parte? Em qual parte que a gente tá? Observa as peças que a gente tá montando. Aqui! Tá montando. Achei! Isso, essa mesmo. Davi. A gente tá aqui? O que mais tem? Esses são bem pequenininhos, pessoal. Esses aqui são da educação infantil, se não me engano. Olha esse aqui que pequenininho. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Esse também é um projeto de Lego que eles estavam fazendo, de stop motion. Deixa eu ver se tem mais. A última aqui, tá, pessoal? Que daí eu abro para a gente perguntar também. Se tiverem, isso é legal. Então, pessoal, acho que tem muito vídeo aqui. Eu passo o Instagram depois, se vocês tiverem curiosidade para fuçar. Mas é que vocês entendam, então, né? Assim, o nosso objetivo mesmo no atendimento é oferecer esse espaço mesmo de exploração, né? Não ter nenhum viés terapêutico. E vem sendo muito positivo, gente, para o desenvolvimento deles, das habilidades. E é claro que a gente tem uma avaliação pedagógica que a gente faz, tá? A partir do momento que a escola encaminha para o Gaia, e agora, como eu falei para vocês, a gente quer fortalecer também a sala de recurso, porque, infelizmente, a gente não tem transporte, gente. E a gente sabe que, por exemplo, vocês são do Sudoeste, às vezes é difícil, né? Para eles virem, não é todo mundo que consegue. Então, a gente vai ter que otimizar as salas de recurso para isso também, né? Que as meninas também têm essa capacidade, né? E a gente faz uma avaliação pedagógica. Então, quando a escola encaminha, vocês não estão batendo o martelo, sabe? Falando assim, não, vocês estão levantando uma suspeita, um olhar daquilo que eu falei, né? Da habilidade acima da média, da criatividade, dessa motivação, nessas áreas diversas de conhecimento.
E aqui a gente continua esse olhar. Então, não tem como vir para o Gaia se não for a escola que encaminha. Muitas famílias ligam e pedem. Isso não existe, gente. É só pelo encaminhamento da escola. E aí a gente tem que fazer também algumas reuniões periódicas com a escola para trocar também as nossas observações e para emitir um parecer pedagógico, né, final depois com esse indicativo ou não, tá bom? Mas o que eu posso dizer, gente, que é um trabalho muito, muito bacana. Eu adoro trabalhar aqui no sentido porque a gente vê o significado. Quando eu vim para cá, a gente não tinha nenhuma cadeira. A Ana Paula sabe, ela era a Adriana Padilha, gestora, que dela acabou aposentando. E aí a gente fica com muito medo de uma política dar certo ou não, porque ela tem que fazer sentido para as pessoas. E faz, gente. Mas como faz sentido para esses alunos, para essas famílias e para as escolas? Então, nos mostra o quão importante é identificar esse alunado e prover o atendimento correto para eles, tá bom? Gente, acho que era isso. Tem 5 minutinhos aqui, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, tem dúvida. Não deu para falar tudo, tá, gente? Mas é mais para vocês terem esse panorama mais geral, tá bom? Vocês querem falar alguma coisa, alguma dúvida, estou à disposição. Gente, quem quer falar um pouquinho? Eu acho que foi importante a fala da Aline para apresentar o Gaia, a política pública e esse espaço, né? A gente costuma olhar sempre para as crianças, para os estudantes, para aqueles que nos chamam a atenção de uma forma que nos preocupa. E, às vezes, ter um outro olhar para isso, né? Tem aquela criança que está ali e também pode ter um comportamento que vai chamar nossa atenção e pode não ser nenhuma hipótese aí e pode ser altas habilidades, né? Então, tem um comportamento bastante difícil. A gente tinha uma criança o ano passado assim, que era bastante difícil, e ele era uma criança extremamente inteligente, tinha uma veia para as artes assim incrível. E a gente não conseguiu fazer a identificação porque ele já estava indo para o fundamental. Mas acho que é importante as professoras, né, os professores e as professoras entenderem que tem um caminho aí e olhar para essas crianças. A gente tem um protocolo para seguir. Acho que foi muito bacana, muito importante, Aline. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela partilha. Imagina, obrigada a vocês, pessoal. Mas então é importante vocês terem esse conhecimento. Eu ressalto também que vai ter como eu falei, o 3º seminário Gaia, ele é muito legal, tem certificado tudo, viu, gente? Em agosto, que vai ser de 5 a 7 de agosto. Tá? É um seminário grande até, não sei se vocês já chegaram a participar, mas foi bastante gente. Teve o ano passado 600, até que é online, é tranquilo, é à noite, mas eu fico o convite. E conversem, entende, gente? Eu acho que a ideia quando a gente vem falar com a escola, é exatamente o que a Adriana pontuou, para vocês saberem que existe a política pública, é de Campinas, está sendo construída, né? Então, nem tudo está super pronto, mas já caminhamos, acho que muito. E olhem com carinho para esses alunos, se vocês tiverem alguma dúvida também, né? Vocês têm a Adriana, a Ana Paula, que também conhece bastante, se quiser me procurar também. Eu acho que vale a pena, sim, né? Aluna, criança, né? Só falar aluno, né? Vamos falar das meninas, né? É super importante, tá bom? E cada vez mais vai chegar nas escolas também, né, pessoal? Porque agora vem crescendo também alguns profissionais especialistas, então muitas famílias trazem avaliações externas que acabam chegando para vocês também. Então, vocês já sabem mais ou menos como conduzir nessas situações. Tá bom? Aí eu compartilho, Marina, daqui a pouquinho com você o que a gente tem de documentação, pode ser? A Adriana Só fazer um comentário. A gente tem 2 professoras no bloco que têm altas habilidades. Olha que legal! Tem uma no Amapate e tem uma lá no Encantado. Que bacana! Você sabe que a gente pensou em trazer para o seminário um dia dos profissionais da rede, viu? Depois a gente conversa, Adriana, qualquer coisa daí.
É bem bacana, bem bacana. E tem uma que, a do Amapati, ela tem a dupla excepcionalidade, que ela tem TDAH também. Olha que legal. Sim, legal porque a gente que é da área sempre gosta de conhecer, viu, gente? É bem interessante, assim, para conhecer. E outro dia, conversando com ela, falou, eu tenho. É bem interessante. Então, assim, a gente achava que era um assunto desconhecido, e aí, conversando, falou, não, eu tenho autos. Eu tenho autos. Então, assim... A vida adulta é bem diferente, né? Esse processo de descoberta, né? Também. Um diagnóstico que já vem aí que vem tardiamente, né? Então é diferente. Mas é bacana. Obrigada, Adriana. A gente conversa depois, porque a gente tem um dia do seminário que a gente está pensando em convidar alguns profissionais. Depois eu converso um pouquinho com você, até elas toparem também, claro. Acho que é bacana, sim. Obrigada. Valeu, Aline. Tchau. Tchau. Eu quero agradecer de novo, Aline. Eu acho que, assim, a gente realmente não tem, eu, né, falo por mim, não tenho experiência nenhuma, né, desse acompanhamento. Claro que eu já tive alunos que eu ficava assim, nossa, é fora da curva esse pensamento, né, mas não se falava disso. Não. Mas, e também, eu acho que na rede, a gente sempre sinaliza que a gente queria ter mais tempo para olhar para os alunos. Que aquele aluno que traz mais dúvidas, mais pensamentos, mais divergências, acaba ficando negligenciado por uma falta de tempo e adequado, né? E a gente até queria compartilhar com você que agora como que isso está mudando, né? Com um número mais reduzido de crianças na sala. Então, todas as professoras, como aqui é um bairro que está envelhecendo e as turmas estão ficando com 10, 15 crianças na turma, nas duas escolas, então as professoras começam a perceber mais. Então, eu acho que eu sei que é uma política específica, mas a gente não deve separar tudo, né? Eu fico pensando que deveria, um dia pode chegar... Oi? Não, estou concordando. Um dia pode chegar a outras atividades, não só que a gente tenha algo para fazer com essas crianças na escola, né? Quando tiver, quem sabe, o tempo integral, ou a escola integral, de educação integral, que a gente consiga desenvolver algo na escola, né? Eu acho que 1 horinha por semana já muda tanto a vida dessa criança. Imagina uma escola que contempla isso, né? E a gente eu sinto isso, talvez o futuro seja esse, né? Então, e eu queria agradecer e também falar que tem professoras aqui que dão aula à tarde, que eles vão ter que sair. Eu preciso preocupar com o horário, eu entendo. Mas, assim, só para... Daí a gente finaliza, isso que você falou é super importante. A gente fala muito do suplementar, mas tem o enriquecimento no turno, sim, Marina. Inclusive, na sexta-feira, que já foi, né? A gente está com um curso aqui do GAR que chama Enriquecimento e Suplementação Curricular. E a gente discute justamente as propostas no chão da escola, possíveis de serem feitas, entendeu? Com as crianças também, com indicativo de altas habilidades. Vai ser sexta de manhã. Mas já foi, né? Foi aquelas ações formativas, já foram as inscrições. Mas é super importante o que você fala, Marília, super importante. Só queria ressaltar isso. Você tem coberta de razão nessa sua fala. Mas acho que o pessoal tem que ir, né, Marília? A gente pode encerrar, então, né? Então, tá bom, gente. Qualquer dúvida... Muito obrigada, viu, gente? Boa tarde. Boa tarde. Valeu por atrapalhar. Obrigada. Até mais, gente. Tchau. Obrigada.